Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se para os avisos. Caros católicos, o evangelho de hoje é tirado do capítulo 13 de São Mateus, o capítulo das parábolas do reino dos céus. Reino dos céus, nós o sabemos, que é a igreja. Convém assim que tratemos um pouco da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor não veio para o mundo apenas para agir, ou apenas para iniciar um vago movimento religioso ou um vago sentimento religioso. Ele veio nos ensinar a verdade, nos ensinar uma doutrina e nos salvar com as suas ações. E ele quis fundar uma sociedade que pudesse continuar a sua obra redentora, que pudesse aplicar aos homens e até o final dos tempos as graças que ele mesmo nos alcançou na cruz. Uma sociedade que nos transmitisse infalivelmente aquilo que ele ensinou. Essa sociedade que prolonga a obra da redenção operada por Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. São 3 os caminhos ou vias que nos mostram que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. A primeira via, caros católicos, é a chamada via do primado. A segunda é a via das notas. A terceira é a via da excelência. Vejamos brevemente essas 3 vias, esses 3 caminhos que nos mostram qual é a verdadeira igreja de Cristo. A primeira delas é a via do primado de Pedro, como dissemos. Lendo o Evangelho, podemos ver que Cristo instituiu uma sociedade hierárquica, em que certos membros têm a prerrogativa de governar, de ensinar e de santificar os outros membros. Nosso Senhor diz a eles que tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e que tudo o que desligarem na terra será desligado no céu. Nosso Senhor lhes dará a ordem de ensinar a todos os povos da terra. Nosso Senhor lhes dá o poder de perdoar os pecados, de transformar o pão em vinho, transformar o pão e vinho em seu corpo e sangue. Enfim, lhes dá os meios para santificar as almas. Está claro que Nosso Senhor instituiu uma sociedade hierárquica. Todavia, essa sociedade hierárquica é também monárquica. Existe um chefe à frente dela, que é São Pedro. Nosso Senhor diz que edificará a sua igreja sobre São Pedro. E é para São Pedro que Nosso Senhor dá as chaves do reino dos céus. É a São Pedro que Nosso Senhor dá ordem de apacentar as suas ovelhas e os seus cordeiros. Ele dá então o primado de jurisdição a São Pedro. É São Pedro o chefe supremo e universal da Igreja de Cristo. E como ela deve durar até o final dos tempos, pois é a eterna aliança, como diz nosso Senhor, é preciso que São Pedro seja sucedido no primado. É preciso que São Pedro seja sucedido como chefe da Igreja. É o Papa o sucessor de São Pedro. Portanto, a Igreja de Cristo é aquela que tem São Pedro e seus sucessores, os papas, como chefe. Como dizia Santo Ambrósio, onde está Pedro, lá está a Igreja. Onde está a Igreja de Cristo, lá está Pedro. Para saber qual é a Igreja de Cristo, basta encontrar o Papa. É a via do primado. E o Papa hoje é o Papa Francisco. Evitemos, caros católicos, teorias esdrúxulas e ridículas que afirmam que o Papa ainda é Bento XVI. Sem fundamento algum,
nos fatos, nem na teologia, nem no direito canônico. A segunda via para estabelecer qual é a verdadeira Igreja de Cristo é a via das notas. Nosso Senhor fundou a sua Igreja com 4 propriedades facilmente reconhecíveis, facilmente perceptíveis, facilmente notáveis. Essas 4 notas da Igreja de Cristo são a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. Essas 4 características devem estar presentes ao mesmo tempo na Igreja fundada por Cristo. E nós cantamos aos domingos essas 4 notas da Igreja. Unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Poderíamos abundar as citações da Sagrada Escritura para provar que Cristo instituiu a sua Igreja com essas características. Façamos algo um pouco mais breve. A Igreja fundada por Cristo, caros católicos, é una. Nosso Senhor reza eficazmente na última ceia para que haja unidade em sua Igreja. Isto é, para que haja unidade de governo, unidade de fé e unidade de culto nos sacramentos. 7 sacramentos, nem mais, nem menos. São Paulo afirma: uma só fé, um só batismo, um só Deus. Na Igreja Católica existe a unidade de governo, todos reconhecendo a autoridade suprema do Papa e a autoridade local dos respectivos bispos. Existe também a unidade de fé, pois os membros da Igreja devem professar a mesma fé. Existe a unidade de culto, expressa, sobretudo, no reconhecimento dos 7 sacramentos e na administração desses mesmos sacramentos. A unidade da Igreja não consiste em simplesmente estar juntos numa comunhão vaga, abstrata ou sentimental. A unidade da Igreja consiste, em primeiro lugar, na unidade de fé e de governo. A Igreja fundada por Cristo, caros católicos, é santa. Ele nos disse que devemos ser santos como o Pai do céu é santo. E São Paulo diz que Cristo amou a Igreja e se entregou a ela para santificá-la, para prepará-la como uma esposa sem ruga e sem mancha, uma esposa santa e imaculada. A Igreja Católica é santa em virtude de sua origem santa, de sua origem divina com nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica é santa na sua doutrina, nos seus sacramentos e em muitos de seus membros. Seus membros pecadores são pecadores justamente porque se afastam de sua doutrina ou não empregam bem os meios dados pela Igreja. Os pecados dos membros da Igreja não afetam em nada a santidade da Igreja. Nem cabe, portanto, à Igreja, enquanto tal, pedir perdão por eventuais pecados de seus membros, pois agem contra a Igreja ao pecar. A Igreja fundada por Cristo, caros católicos, é também apostólica. Foi aos apóstolos e seus sucessores que nosso Senhor deu o poder de ligar e de desligar. Em particular, foi a São Pedro dado o poder supremo de ligar e de desligar. Nosso Senhor diz aos apóstolos: aquele que vos ouve, a mim ouve. Aquele que vos despreza, a mim despreza. Na Igreja Católica, o Papa é o sucessor de São Pedro e os bispos, os sucessores dos outros apóstolos. Realmente, tanto para o Papa quanto para os bispos, se pode traçar uma linha de sucessão que remonta até os apóstolos. Finalmente, caros católicos, a Igreja fundada por Cristo é católica, isto é, universal. Cristo manda os apóstolos ensinarem todos os povos e batizá-los. A Igreja Católica está espalhada por toda a terra
e se dirige a todos os povos, buscando trazê-los para si. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana, e apenas ela, possui as 4 notas, as 4 características da Igreja fundada por Cristo: una, santa, católica, apostólica. A todos os outros cristãos faltará pelo menos uma destas características. Aos protestantes falta a unidade, dado o número quase infinito de seitas. Se considerarmos uma única denominação protestante, faltará a ela a catolicidade, isto é, a universalidade, pois não está espalhada pelo mundo inteiro. Falta aos protestantes a santidade, pois a doutrina protestante não aceita as boas obras, não favorece a santidade. Como sabemos, para os protestantes basta a fé, não sendo necessárias as boas obras. Falta ainda para os protestantes a apostolicidade, pois o protestantismo veio quase 1.500 anos depois da morte dos apóstolos, ou seja, nenhum contato com os apóstolos. Também os cismáticos orientais não têm as 4 notas da Igreja fundada por Cristo. Eles não têm, por exemplo, a catolicidade, a universalidade, porque são igrejas nacionais, restritas a um país ou a uma nacionalidade. Assim, é a igreja russa, a igreja grega ou a igreja ucraniana, etc. Se considerarmos essas igrejas em conjunto, não terão a unidade nem de fé, nem de governo. Dessa forma, se queremos encontrar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos procurar aquela que é una, santa, católica e apostólica. Nós já a encontramos, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa, caros católicos, é a via das notas. A terceira via, para estabelecer qual é a verdadeira Igreja de Cristo, é a via que chamamos de excelência ou empírica. Essa via está muito bem explicada no Concílio Vaticano I, que diz o seguinte: a Igreja em si mesma, pela sua admirável propagação, pela sua exímia santidade e inesgotável fecundidade em todos os bens, pela sua unidade católica e invicta estabilidade, a Igreja é um grave e perpétuo motivo de credibilidade e um testemunho irrefragável da sua missão divina. Donde resulta que a mesma Igreja, como estandarte que se ergue no meio das nações, não só convida os incrédulos a entrarem no seu grêmio, mas também garante a seus filhos que a fé que professam se baseia em fundamento firmíssimo. A via da excelência ou empírica é aquela que considera a história da Igreja, a sua propagação extraordinária, a sua fidelidade perfeita à doutrina de Cristo, que considera a sua estabilidade permanecendo ao longo dos séculos, tal como foi instituída por Cristo. A Igreja, caros católicos, de fato, propagou-se de modo sólido e firme, mas ao mesmo tempo sereno, apesar das brutais perseguições que sofreu. Em pouco tempo depois da morte de Cristo, a Igreja já estava espalhada por praticamente todo o mundo conhecido. E espalhou-se não pela força, nem porque agradava às paixões dos homens, mas porque pregava a verdade e porque era ajudada pela onipotência divina. Não foi pela força, nem pelas armas que se propagou. Ao contrário, foi com os mártires que a Igreja foi se difundindo, com aqueles que morriam para guardar a fé e a moral ensinadas pelo Salvador. A Igreja difundiu-se de maneira oposta ao islamismo, que sempre se difundiu pelo uso da força,
pela crueldade e porque satisfaz as mais baixas paixões do homem. O islamismo satisfaz a ira pela sua brutalidade intrínseca e satisfaz a impureza, permitindo a poligamia e práticas absurdas contra a castidade e ainda prometendo um paraíso cheio de deleites sensíveis desordenados. A propagação da Igreja Católica, a partir dos 12 apóstolos, de alguns discípulos e de algumas santas mulheres, apesar de tanta perseguição de toda parte, de todos os lados, é um milagre e só pode ter ocorrido então com a ajuda de Deus e não por meios puramente humanos. Se Deus ajudou a Igreja a se difundir, é porque ela é a verdadeira religião. Outro milagre na Igreja, e que prova ser ela a verdadeira, é o fato de ela manter-se fiel em seus ensinamentos infalíveis aos ensinamentos de Cristo, nesses quase 2000 anos de história, sem adaptar-se aos pensamentos da moda de cada tempo, sem adaptar a sua moral, apesar das grandes pressões para isso em vários momentos de sua existência. Assim, embora membros da Igreja possam ensinar alguns erros, a Igreja, no seu magistério infalível, jamais nos ensinará erros. Ela jamais admitirá, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Jamais admitirá o divórcio ou a comunhão para divorciados recasados. A fidelidade da Igreja e a sua propagação, apesar de ensinar uma doutrina dogmática fixa e imutável, apesar de ensinar uma moral que vai contra as más inclinações dos homens, é também um milagre. Isso só pode ocorrer porque Deus assiste a Igreja Católica, ajuda com a sua graça. A Igreja é estável, caros católicos, não só nos seus ensinamentos, mas também na sua constituição hierárquica e monárquica. Deus a instituiu assim com os bispos e com o Papa, chefe supremo e universal da Igreja. Assim, ela persevera até hoje e perseverará até o final dos tempos. Uma instituição formada por homens tende a mudar com relativa rapidez ao longo do tempo. A Igreja permaneceu e permanecerá intacta durante todos esses séculos naquilo que foi instituído por Cristo. A colegialidade ou a sinodalidade, querer igualar os bispos ao Papa, jamais triunfará verdadeiramente na Igreja. E isso faz mal à Igreja, a prejudica, porque ela não foi assim instituída por Cristo. Não é essa a sua natureza. Somente, então, uma ajuda extraordinária pode explicar essa estabilidade da Igreja em sua constituição. Está claro, então, que a história admirável da Igreja, a história de sua propagação, os inúmeros milagres que ocorrem em seu seio, a sua admirável fidelidade aos ensinamentos do Senhor, a sua estabilidade ao longo dos séculos, tudo isso mostra a excelência sobrenatural da Igreja. O fato de a Igreja ter começado como um grão de mostarda e ter se tornado a maior de todas as hortaliças, mostra que nela está o dedo de Deus. Tudo isso nos mostra que ela só pode ser a Igreja fundada por Cristo. Basta considerar a Igreja Católica e sua história para chegar à conclusão de que ela é a verdadeira Igreja de Cristo. É a via da excelência ou via empírica. Portanto, caros católicos, temos pelo menos 3 meios para conhecer facilmente a verdadeira Igreja de Cristo e de identificá-la claramente com a Igreja Católica Apostólica Romana. Procuremos ser filhos dignos da Igreja, amando-a profundamente e seguindo aquilo que ela sempre nos ensinou.
Rezemos e façamos a nossa parte para que o Brasil volte a reconhecer a Igreja Católica como a verdadeira e para que nosso país volte também a ser um filho fiel da Igreja Católica. Rezemos não só para que nosso país possa servir a Cristo e a Igreja, mas rezemos para que o mundo inteiro o faça, para que possamos evitar os gravíssimos erros do liberalismo e do socialismo, por um lado, e a barbárie do islamismo, do outro lado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.